Boa tarde, meninas. Sejam muito bem-vindas a mais uma aula da nossa comunidade Manhã Digital. Estou muito feliz de ter a presença de vocês na aula de hoje, que é sobre desparalisar no digital. Como faz para a gente começar a trabalhar no digital e não parar mais? Porque eu sei que algumas de vocês estão na situação de nem conseguir começar ainda. Por mais que eu tenha esse desejo, as coisas da rotina me impedem, e principalmente as coisas da minha mente me impedem de iniciar. Se vocês já começaram e as dificuldades com certeza foram aparecendo no caminho, tanto em relação ao mundo do digital, como em relação ao ao trabalho dentro de casa, né? Com os filhos, com a rotina. Tudo isso faz com que a gente acabe cansando no processo e muitas vezes desistindo, desanimando. Então, essa aula é para levantar vocês de fato, surgir de dentro de vocês esse ânimo, essa alma que quer continuar ativa dentro do digital, porque sabe exatamente onde quer chegar, sabe quem está comandando a própria mente. Essa aula, ela normalmente é uma aula que, por eu já ter estudado, tanto os meus estudos de desenvolvimento pessoal, como os meus estudos de autoimagem, Bíblia, vocês vão ver que tem muito fundamento na Bíblia mesmo. Eu resolvi trazer os fundamentos de dentro da Bíblia, porque quando eu comecei lá em 2017, 17, a querer estudar sobre desenvolvimento pessoal, eu acabei indo muito para uma área que foge do catolicismo, que é uma área mais do espiritismo, da parte de visualização, da parte de meditação, yoga, essas coisas. E aí aconteceu que eu me percebia muito mais ansiosa, mesmo estando buscando aquele desenvolvimento pessoal, do que alcançando o que eu afirmava, o que eu visualizava. E aí eu percebi que tinha alguma coisa errada. E graças a Deus foi a formação católica que me trouxe essa melhora na autoimagem, essa reprogramação mental que a gente vai falar hoje. E uma ansiedade, uma tranquilidade, diminuiu a minha ansiedade. Hoje eu me sinto muito mais tranquila em relação às coisas que ainda estão por vir na minha vida, eu me sinto muito mais paciente, eu confio no caminho de Deus, mas não é um confiar ali, ai, não, mas se ele quer pouquinho para mim, vai que ele não quer isso para minha vida, vai que ele não quer essa abundância, vai que eu não mereço essa abundância na minha vida, vai que eu não consigo me tornar capaz de alcançar esse sonho, de alcançar o meu trabalho no digital, vai que não é essa passividade que Deus quer da gente, Ele quer uma atividade, uma busca constante para estar nele, porque uma vez que a gente alcança coisas na vida que façam com que a gente chegue em lugares que o mundo consegue olhar para a gente, a- ele ganha espaço para ser, através do nosso sucesso, glorificado. Então, é sobre isso que a gente vai falar hoje, porque eu acredito muito nessa força que precisa vir de uma vida espiritual. Então, vamos lá, vamos seguir. Para quem não assistiu a aula, é a primeira aula. Não sei se a Rafa já assistiu a aula. Rafa, eu nunca vi a Rafa aqui. Suelen, acho que já assistiu. Suelen já assistiu, com certeza. Miriam, acho que também. Mas a Rafa talvez seja a primeira vez. E eu sempre mostro a tela para vocês com o mapa mental. Esse mapa mental está aqui. E ele vai nos ajudar a deixar a aula mais organizada, visualmente mais fácil de acompanhar, de assistir, ok? Estou tentando, vou ser bem sincera com vocês, estou tentando
dar aulas de forma mais tranquila, mais calma, porque como boa sanguínea que sou, estava achando que essas nossas aulas de quarta estavam um pouco aceleradas demais. Ninguém chegou a reclamar, mas pensando nas fleumáticas e nas melancólicas, eu sei que eu preciso melhorar a forma como eu dou aula no sentido de trazer uma tranquilidade maior na minha fala. Peço perdão já de início, porque é bem provável que a hora que eu entrar no fluxo aqui, eu comece a falar rápido de novo. Aí, se vocês quiserem me interromper e falar, Mari, dá uma segurada, desacelera um pouco, vocês me interrompam, tá? E aí a gente vai testar essa Mari mais tranquila, mais calma durante as aulas, porque eu sei que pode ter gente que não consegue acompanhar o que eu falo, porque é muito acelerado. Então, usamos os nossos temperamentos não para justificar, brincar de Gabriela, eu nasci assim, eu cresci assim, Gabriela, não, eu uso meu temperamento para entender que isso pode atrapalhar o meu trabalho, que é o entendimento de vocês em relação ao conteúdo. Então, estou tentando e tudo é treinável, né? Estou tentando dar uma segurada na aceleração da sanguínea aqui para conseguir chegar no nosso objetivo de fazer vocês entenderem da melhor forma essa aula. É uma aula bem densa, eu não vou conseguir dar ela toda hoje para vocês, porque não adianta eu querer ficar aqui mais do que uma hora e meia. Vocês têm coisas para fazer, eu tenho uma má para dar. E também a gente cansa, mentalmente a gente cansa quando a aula é muito comprida. Então, a gente vai até onde eu conseguir hoje, até onde a gente conseguir. Eu espero que a gente consiga falar até sobre a relação com o dinheiro e o resto vai ficar para as meninas lá na nossa plataforma gravado, ok? Vamos lá. Sempre trago o objetivo da nossa aula para que você ajuste a intenção, alinhe a intenção em relação ao que você vai aprender hoje aqui. Uma vez que você toma essa decisão junto comigo de desparalisar a sua ação através dessa aula, você já vira uma chavezinha na sua mente. Muito se fala esse negócio, qual foi a virada de chave na sua vida que fez você trabalhar no digital, fez você reprogramar a sua mente, fez você se converter? Qual foi a virada de chave? E eu não acredito em viradas de chave. Eu acredito em coisas que foram construídas de pouquinho em pouquinho. Então, eu acredito em mini viradas de chaves. E essas mini viradas de chaves têm muito mais a ver com algo que a gente aprendeu em algum lugar. Eu espero que essa aula seja essa chavinha que vocês estão precisando. Só que o virar da chavinha vai ficar mesmo por conta de vocês. E quando eu trago que o objetivo da nossa aula é desparalisar a sua ação, eu te chamo a tomar essa decisão. Hoje, a partir dessa uma hora e meia que eu vou passar com a Mari, a minha intenção é desparalisar a ação. Eu tenho essa intenção ajustada. Eu tomo essa decisão de desparalisar a minha ação. Esse passo é muito importante, é essencial, ok? Então, a nossa intenção é, assim que eu sair dessa aula, é desparalisar a ação. Segundo objetivo, não esperar mais para agir. Eu não sei se vocês estão esperando um anjo sair das nuvens e falar assim, tá na hora, começa. Ou se vocês estão esperando a ideia perfeita para o digital, o produto perfeito, o post perfeito, os stories que vão ter um fundo legal para mostrar. Eu não sei o que vocês estão esperando. Mas seja o que for, ou a circunstância de vida, né? Tem gente aí que tá com criança que tá dentro de casa, não estão na escola, estão de férias. Ai, Mari, agora não dá porque as crianças estão de férias. Gente, sempre vai ter alguma circunstância externa para te atrapalhar. Sempre, 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 sempre. Então a gente não pode esperar nada, nem o momento perfeito, nem o post perfeito, a ideia perfeita, nada disso. É no caminho que a gente vai descobrir o que
o que é o próximo do perfeito, porque perfeito só Deus. A gente aqui está tentando dar o nosso melhor para se aproximar do perfeito, mas a gente nunca vai encontrar esse 100%. Não adianta. Enquanto a gente, as melancólicas aí, coléricas também, né? Enquanto a gente ficar, não, eu preciso entregar 100%, a gente vai estar sempre entregando 80%, né? Se a gente fica entre o 8 ou 80, a gente vai estar sempre entregando 8, querendo entregar o 80. Ah, agora não tá bom, então eu vou deixar mais para frente, mais para frente, mais para frente e nunca começa a agir. Você não precisa de permissão para começar a agir. Você não precisa de permissão para ser a sua melhor versão em todas as áreas da sua vida hoje. E o terceiro objetivo é ter consciência de quem está comandando a sua mente no dia a dia. O que é que você pensa? Por que que você paralisa? O que que tem na sua cabeça que faz com que você paralise todos os dias? Tem alguém comandando a sua mente? É você ou é a coisa ruim? Ou coisa ruim? A gente precisa tomar essa consciência para então fazer alguma coisa a respeito. Visita da nossa aula. Como eu falei, é uma aula bem densa, provavelmente não vou conseguir dar tudo no dia de hoje e vai ficar lá gravado para as meninas. Vou gravar depois para as meninas da CMD, fica na nossa plataforma. Mas primeiro, vamos entender a raiz do problema paralisia. A gente nunca consegue tratar um problema quando a gente não conhece a raiz dele. Depois a gente vai entender como focar em agir. Uma vez que a gente vai conseguir sair da paralisia, a gente vai entender como focar na ação. Depois a gente vai falar sobre esse ponto que é bem pesado em relação a quem está no comando da sua mente. Você precisa tomar consciência de quem está tomando decisões, de quem está fazendo com que você esteja paralisada. E depois sua relação com o dinheiro, sua relação com o tempo. Vocês vão entender por que que a gente vai falar sobre esses dois pontos e o que você precisa construir hoje, ok? Vou deixar aqui. Vamos lá, preparadas? Qualquer dúvida, pode abrir o microfone que eu escuto vocês, tá? Paralisia. Eu conversei até com algumas meninas entre ontem e hoje lá pelo direct do Instagram, porque eu fiz uma pergunta de onde elas me conheceram e uma delas começou a conversar e tal. E falar que estava completamente paralisada, que ela sabia mais ou menos o que tinha que ser feito, mas ela não conseguia agir todos os dias. E eu, assim, tentei tirar dela exatamente o porquê que ela não conseguia agir, mas eu entendi que era uma questão de autoimagem mesmo, de mentalidade que estava deturpada. Quando a gente não acredita que a gente pode alcançar alguma coisa no digital, não adianta você começar, você não vai conseguir começar. Sempre vai ter uma trava na sua mente, no seu subconsciente, te auto-sabotando. É assim que funciona a nossa mente. Ela quer você acredite que pode, quer você acredite que não pode, você sempre vai estar certo. Por que que é assim que funciona a nossa mente? Por que que Deus nos deu esse poder de o que a gente acreditar vai acontecer? Porque ele entende que ele é o criador, isso é fato, mas ele entende que a gente tem o livre-arbítrio. E quando o pecado entrou no mundo, a gente foi tomado pela má inclinação. Então, todos nós temos dificuldade de lidar com riscos, todas nós temos dificuldades de acreditar que somos capazes, todas nós temos a sensação de que a gente não merece chegar àquele lugar. Todas nós temos medos, dúvidas, traumas, todas nós temos isso. Tem a ver com o pecado original. E Deus coloca essas coisas na nossa vida justamente para que a partir delas, a gente alcance o céu.
São essas coisas, esses nossos vícios, porque o medo, a insegurança, tudo isso é vício, tá? Vício relacionado, aliás, ao pecado da vaidade, ao pecado do orgulho. Quem tem vergonha de aparecer no digital é porque é muito orgulhosa. Então, quando a gente entende que Deus coloca esses pecados na nossa vida justamente para a gente lutar contra eles, crescer, desenvolver em virtudes e assim chegar ao céu, a gente consegue agir em cima do que antes estava inconsciente e nos paralisando. Deu para entender? Então, tem um pecado, e para cada pecado, posso até trazer uma aula sobre isso. Para cada pecado que a gente tem, existe uma virtude que combate aquele pecado. E Deus quer justamente, através da nossa inclinação ao mal, do nosso sentir o pecado ardendo no nosso coração, a tentação ardendo no nosso coração, Deus quer que a gente vença essa tentação através do desenvolvimento de uma virtude. Então, se você está hoje paralisada, você está vivendo no pecado da paralisia. E você precisa buscar uma virtude, você precisa desenvolver uma virtude. Como, Mari? Nessa aula, espero que a gente aprenda e, mais do que isso, aplique, certo? Então, da onde vem a paralisia? A paralisia, ela vem de um sentimento de incapacidade. Todas nós nos sentimos incapazes. E aí eu vou te falar assim: tenha fé em si mesma. Aí você vai me falar assim, Mari, não dá? Eu não tenho fé em mim mesma. Eu me sinto incapaz. E aí eu vou te trazer dois pontos em relação à dificuldade de ter fé em si mesma. Sabe por que que a gente não acredita em si? Isso está no livro, que é um dos, provavelmente é o melhor livro que eu já li na minha vida, depois da Bíblia, que é 12 Regras para a Vida, do Jordan Peterson. Ele fala, na segunda regra, se não me falha a memória, ele fala que a gente conhece muito bem o tamanho das nossas transgressões. A gente conhece muito bem o quanto a gente falha, o quanto a gente já falhou, o quanto a gente peca, o quanto as nossas tentações nos consomem, o quanto aí a gente vem com vários defeitos. No meu caso, eu sou desastrada, eu falo demais, eu sou meio avoada, sou meio perdida, tudo tem a ver com o meu temperamento, né? Eu sou desse jeito, eu sei que eu sou desse jeito. E sabendo que eu sou desse jeito, muitas vezes eu não quero e eu me saboto para alcançar coisas maiores na minha vida, no meu trabalho, no meu relacionamento, é, dentro da minha casa, porque eu eu quero provar para mim mesma que essas coisas que eu penso sobre mim, que eu sou desastrada, que eu sou perdida, que, enfim, essas coisas ruins que eu penso sobre mim são verdades. Eu preciso provar isso para mim mesma. Eu preciso, no final das contas, falar assim: ah, você viu? Eu sabia que eu não ia conseguir. Porque eu sou isso e aquilo. Essa é a imagem que eu tenho de mim e eu preciso confirmar aquela imagem na minha cabeça, tá? Então, é muito difícil ter fé em si mesmo. O Jordan Peterson fala: nós sabemos o tamanho das nossas transgressões. Por isso que a gente precisa olhar para fora da gente muitas vezes. E para fora da gente existe o porquê de vocês, que a gente já falou lá nas primeiras aulas, que nada mais é do que a família de vocês inicialmente. Então, vocês têm talvez filhos, vocês têm o marido de vocês, o companheiro, enfim. Vocês têm pais, às vezes vocês querem trabalhar no digital para dar uma velhice mais tranquila aos pais de vocês. Vocês têm um porquê muito forte. Não só esse porquê da família em torno de vocês, como também talvez eu tenha um porquê muito forte que é ajudar cada uma de vocês. Eu estou aqui hoje porque eu sei que o meu trabalho pode transformar famílias inteiras. Que eu sei que se eu derrubar o primeiro dominó, esse primeiro dominó pode ir derrubando vários outros, assim, em sequência.
Então, o meu porquê é muito forte. Aí eu saio do meu egocentrismo, em que eu olho só para mim e conheço todas as minhas dificuldades, tentações e transgressões, e essa minha autoimagem deturpada, e me volto para o meu porquê. E um segundo ponto que eu quero falar com vocês é o seguinte: se você acha que você não consegue hoje trabalhar no digital, tem uma coisa para te contar. Se você acha que você não é capaz, é bem provável que você não seja capaz. Eu, por exemplo, não sou capaz de várias coisas na minha vida. Eu não sou capaz de surfar, eu não sou capaz de pilotar um avião, eu não sou capaz de várias coisas. Mas por que que eu não sou capaz? Porque eu não desenvolvi essa habilidade. Eu não estudei, pratiquei e me tornei capaz. Então, essa questão da incapacidade tem esses dois pontos. O é realmente muito difícil ter fé em si mesma, então você tem que olhar para o seu porquê. E dois, você vai criar habilidades antes de ser hábil, de fato. Então tenha calma, aceite que o processo existe, aceite que o desenvolvimento existe, ok? E aí, em relação a essa fé em si mesma, que é realmente complicada, a gente olha para fora, para o nosso porquê, né? E a gente olha para uma fé em Deus, uma fé no que a gente acredita, uma fé em algo maior. E eu lembro até hoje eu fiz logo depois que eu saí da faculdade, ou no último ano ali, eu fiz um retiro com uma menina que uma vez ela estava terminando também a faculdade dela, ela era veterinária, aluna do meu pai e tal. E ela virou para mim e falou assim: Nossa, eu estava me sentindo muito incapaz de conseguir um emprego dentro da minha área. Mas aí eu me lembrei de quem eu sou. Eu sou filha do rei. Isso dentro do retiro, ela me falou isso. E eu gravei isso na minha mente. Todas as vezes que eu duvidava de mim, eu pensava assim: quem eu sou? Eu sou filha do rei. É igual o Rei Leão, sabe? O Simba, ele tá lá com o Timão e o Pumba, né? E ele acha que ele é como o Timão e o Pumba, que são preguiçosos, que vivem aquela vida só no carpe diem, né? Estou aproveitando aqui o dia a dia, são presas. E ele acredita que ele é daquele jeito porque ele tá naquele ambiente. E aí, de repente, ele se olha no lago, no rio, e ele vê a imagem dele, que é semelhante à imagem do pai, que é um rei. Não é à toa que a nossa imagem é semelhança, a imagem de Deus é nossa imagem e semelhança. Porque nós somos filhas do rei. E como filhas do rei, a gente não só é capaz de se tornar capaz uma vez que nós treinamos uma habilidade, como também somos, não quero usar a palavra merecedoras, mas somos dignas de uma vida plena, de uma vida abundante. Nós somos dignas disso. E o mundo, desde a época da escola, nos ensinou a não acreditar nisso. Por quê? Porque é muito mais fácil para a indústria alimentícia, é muito mais fácil para a indústria farmacêutica, é muito mais fácil para a indústria das mídias no geral que você seja uma besta quadrada. É muito mais fácil que você seja massa de manobra para que essas indústrias possam fazer o que quiserem com vocês. Então, vocês foram programadas a se esquecer que são filhas do rei. E a gente se esquece muito fácil das coisas. Ontem eu fiz um post falando sobre a indulgência e a importância dos casais, marido e mulher, beijarem as suas alianças. Por quê? Porque a gente se esquece muito fácil dos votos que a gente fez em um dia, há sei lá quantos anos atrás. Quando
Deus tirou o povo de Israel do Egito, da escravidão do Egito. Passava 2, 3 anos, eles se esqueciam que Deus tinha feito para eles e voltavam a ser pagãos, a cultuar ídolos, outros deuses. Por quê? Porque o tempo vai passando e o mundo faz com que a gente se perca das nossas raízes, de quem nós somos de fato. É algo natural do ser humano, tem a ver com o pecado do ser humano. E foi por isso que Deus veio com Moisés e Moisés veio com os 10 mandamentos. Por isso que dentro da Igreja Católica e de outras igrejas, outras religiões, existe uma disciplina a ser cumprida, existem dogmas a serem seguidos, porque nós, seres humanos, a gente se esquece muito fácil das coisas. Se não houver repetição, se não houver terço, Pai Nosso, Ave Maria, Pai Nosso, Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria. Se não tiver essa repetição, o ser humano, a nossa mente programada para errar, ela vai se esquecer de onde veio. E ela vai errando, 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 errando. Então, por isso a repetição é tão importante. É como eu falo que eu gosto de comparar o terço, a repetição do terço, com ir para academia. O nosso músculo, o nosso corpo não fica mais forte naquela repetição do 3 de 12. Então, o terço é a mesma coisa. O nosso espírito fica mais forte naquelas 5 de 10. Essa é a ideia que a gente precisa voltar. A repetição é importante, a gente precisa se lembrar, somos filhas do rei e a gente merece uma vida digna, uma vida de princesa, uma vida de rainha. Porque se a gente não acreditar piamente nisso, a gente vai se contentando com pouco. E eu não tô falando de pouco só em relação a coisas, tá? Porque eu sei que vocês querem melhorar a vida financeira da família de vocês e estamos aqui para isso, estamos trabalhando para isso. Mas eu estou falando também em relação a relacionamento, estou falando em relação a como vocês vivem a fé de vocês, a como vocês. Tudo relacionado à vida de vocês, o estudo de vocês, precisa estar fincado na ideia de que vocês são filhas do rei e, como tais, merecem viver plenamente. E aqui eu trago em relação à fé a Deus uma passagem. Eu trouxe várias passagens hoje, não vou ler absolutamente todas, mas depois vocês olhem lá no material de apoio, tá? Essa passagem é uma das que eu mais gosto e eu sempre tento me lembrar dela porque ela é um absurdo, ela é impossível na minha mente. E uma coisa que eu sempre peço para Deus, do fundo do meu coração, é que Ele aumente minha fé. Aumenta a minha fé, aumenta a minha fé, aumenta a minha fé, porque minha fé é muito menor do que um grão de mostarda. Então, e Jesus lhes disse: por causa da vossa pouca fé, porque em verdade vos digo que se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para acolá, e há de passar, e nada vos será impossível. Então, cadê essa fé? Cadê essa nossa fé? Quando a gente está na missa, por exemplo, a gente acredita de fato que a hóstia é o corpo e o vinho é o sangue de Jesus? Você tem fé nisso de verdade? Quando você escuta uma passagem da Bíblia que fala da ressurreição de Lázaro, por exemplo, você acredita? Você tem fé de verdade? Porque a fé só em si mesma realmente é muito difícil. Você precisa ter fé no rei, no seu pai. Você precisa ter essa confiança no seu pai. Só em si mesma você não vai conseguir. Você vai lutar, lutar, lutar e só ficar cada vez mais ansioso. E aí eu trouxe uma outra passagem de Lucas, capítulo 12, em que ele fala: não se vendem 5 passarinhos por 2 ases, e nenhum deles está esquecido diante de Deus. Você não está esquecida diante de Deus. Você não está paralisada porque Deus esqueceu de você.
E até os cabelos de vossas cabeças estão todos contados. Ele te conhece de cima a baixo. Não temais, pois mais valeis vós do que muitos passarinhos. Então ele está aqui te lembrando, você é filha do rei. Além da incapacidade, a paralisia surge do não merecimento. Não, nós não merecemos absolutamente nada. Todas as bênçãos que eu tenho certeza que você tem na sua vida, e que você consegue me citar várias agora, nesse momento, se eu te pedisse, todas as bênçãos, não foi porque você fez por merecer, foi porque ele queria te dar, foi para a glória do nome dele. Quando você olha por esse lado, você começa a ajustar a sua mente em relação ao dinheiro, para ter uma boa relação com o dinheiro. Porque muitas vezes, e aí vai depender do que vocês foram ensinadas até na própria igreja, a gente acaba se podando porque quer ter uma vida simples e é importante que seja assim, que a gente saiba onde está o nosso coração, né? O que que a gente tem buscado. Uma vida em que a gente de fato não se importe com o dinheiro é aquela em que a gente sabe que o dinheiro vai e vem e tá tudo bem. Ele vai e vem como uma energia. Vai e vem e tá tudo bem. A gente não se preocupa com ele, porque a providência divina está aí. O pão nosso, ele vem a cada dia. É essa relação com o dinheiro que a gente precisa ter. E quando eu falo que você não merece nada, e tudo te é dado por graça de Deus, tudo Deus te dá de graça, você começa a se colocar num lugar em que as coisas que você for receber como fruto do seu trabalho, elas não são para você, elas não são para você levar para o seu caixão, elas são para a glória de Deus. Então, se hoje Deus está esperando que você trabalhe no digital e alcance outras pessoas, alcance talvez outras mães, outras famílias, é pela glória do nome dele. Ele quer te dar isso de graça. Só que para ele te dar, você precisa desparalisar. Você precisa fazer alguma coisa. Você precisa se mexer. Você precisa parar de ter medo e de ser comandado pelo inimigo. E eu trouxe essa outra passagem que eu gosto bastante. E tudo quanto pedirdes em meu nome, Jesus falando, né, em nome de Jesus, isso farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Você acredita? Você tem fé nisso de verdade? Outra coisa que faz a gente paralisar. Muitas opções. Ai, Mari, é porque, olha, eu posso falar sobre como ensinar a criança a homeschooling, por exemplo. Eu posso fazer artesanato, eu posso vender terço, eu posso muitas coisas. Quando a gente tem muitas opções, a gente se perde nelas e não toma uma decisão que faz você de fato agir. Então, eu quero que vocês entendam de uma vez por todas, tá? Porque eu tenho alunas aqui, eu tenho senhoritas aqui que ainda estão. Ai, não, Mari, eu tomei a decisão lá na nossa aula exclusiva da CMD, que foi dia 20, eu acho, do mês passado. Eu tomei a decisão lá, eu te falei que o meu nicho ia ser aquele, né? Lembra que eu te falei isso? Então, mas é que eu tô pensando aqui, não pensa. Não se dê a opção. Quando a sua única opção for fazer aquilo que você tomou a decisão uma vez dar certo, você vai fazer dar certo. Agora, quando você fica, ai, mas é porque existe um contra aqui que me atrapalha muito no dia a dia. Vão existir muitos contras em todas as opções que você escolher. Então, escolhe a menos pior e vai fundo, vai embora. Olha o que Jesus fala aqui. Jesus, porém, lhe disse: ninguém que lança a mão do arado, ou seja, começa a trabalhar e olha para trás, é apto para o reino de Deus.
Então, é aquela mesma história que eu já falei pra vocês. Parem de ser mornas, parem de colocar só o dedinho, coloca o pé inteiro, vai e faz. Para de ficar ali no mais ou menos. Ah, eu quero trabalhar no digital, mas tá um pouco difícil aqui, ó. Vai, se joga. Eu quero trabalhar no digital. Vou precisar acordar mais cedo. Vou acordar mais cedo. Essa é a minha única opção. Eu preciso trabalhar antes que a casa acorde. Essa é a minha única opção, por exemplo. Eu tenho plena consciência disso. Eu preciso acordar às 5 horas da manhã. Hoje eu estava acordada para fazer aula para vocês, para rezar meu terço na paz. Porque se eu não fizer isso, eu não vou alcançar as coisas que Deus quer que eu alcance. Então, não olha para trás, vai para frente. As dificuldades vão vir em qualquer opção, em qualquer caminho, não se esqueçam disso. Então, essa é a dificuldade que você precisa enfrentar naquela situação. Foi a dificuldade que seu pai do céu mandou para te ensinar alguma coisa. Vai e faz. Vai do jeito que dá, com a dificuldade mesmo. E quando a gente, inclinados ao mal que somos, estamos ali buscando trabalhar no digital, naquele compromisso só com a gente mesma, é realmente muito mais difícil, né? A gente fala assim, ai, amanhã eu vou acordar às 5 horas da manhã, porque eu tenho que trabalhar, né? No digital, tenho que fazer um post. Aí dá às 5 horas da manhã, o despertador toca, você fala, caramba, tô cansada. Claro que você tá cansada, eu também tô cansada, tá todo mundo cansado. Mas é o seu compromisso com você mesma. Ninguém nem sabia que você ia acordar às 5 horas da manhã. Aí o que que acontece? Você fala assim: ah, é um compromisso eu comigo mesma aqui, ó. É o mais difícil de cumprir. Porque ninguém sabe, não está público. É por isso que na comunidade Mãe no Digital a gente ainda está implementando isso. Vamos conseguir ainda implementar isso da melhor forma possível. A gente tem de fato um compromisso público com metas claras, com parceiras de responsabilidades. Eu montei essa tabelinha aqui, que é para a gente, como equipe, como se a gente fosse chefes umas das outras. A gente vai anotar aqui quais são as nossas metas e se a gente cumpriu ou não na semana. Amanhã eu tenho aula exclusiva com as alunas da CMD. Se vocês ainda não entraram, eu vou até contar um presente que eu vou dar para quem entrar no manual até segunda-feira. Se vocês ainda não entraram, é uma ótima oportunidade de entrar, porque eu vou começar na próxima semana, no próximo domingo, que é dia 14, né? Dia 14, a gente vai começar a organizar as metas das meninas. E a partir do dia 14, próximo dia 14, domingo, a gente vai cumprir isso se ajudando, estando todas no mesmo barco, conhecendo as dificuldades que só as mães têm e tendo isso de forma pública, é um compromisso público. Eu vou fazer o compromisso com vocês, com a minha comunidade, de fazer um post por dia, de fazer pelo menos 10 stories por dia, de ganhar 100 seguidores por dia. E a partir dessas metas traçadas, a minha mente, ela vai precisar trabalhar para fazer isso ser possível, para fazer com que eu cumpra esse compromisso. Coloquei numa tabela para ficar mais público mesmo, como se fosse como chama? Um painel, em que está ali fincado as metas de cada uma das mães no digital, para que a gente possa acompanhar e incentivar uma a outra, ok? Isso se chama parceira de responsabilidade. Somos parceiras de responsabilidades. Na aula amanhã a gente vai organizar isso melhor, tá? Deixa eu ver aqui o que alguém falou alguma coisa. Que aula linda e profunda. Obrigada, Pamela. Estou tentando ser iluminada aqui para realmente ajudar vocês. Medo de lidar com risco. Dentro do digital, da ideia do empreender, a gente lida com muitos riscos. Mas a nossa vida, no geral, a gente lida com muitos riscos. E hoje vai sair um post, aliás, sobre isso. Não existe ninguém que lida melhor com riscos do que a mãe. A partir do momento que você olha para aquele teste de gravidez e ele está positivo, você ganha uma bomba na mão. Essa bomba é muito boa? É muito boa. Mas ela também
é cheia de dificuldades, cheia de incertezas, cheia de medos. E a vida é isso. A mãe sabe lidar com riscos. O empreender, os riscos do empreender para uma mãe, eles são fichinha, acredita em mim, são fichinha. Você só precisa sair daquele lugar do pecado da vaidade, em que você coloca os riscos na mão do que os outros vão pensar de você se você falhar, e começar a lidar com esses riscos da forma como Deus quer de você. O que que Deus quer? Ele quer que você tenha aquela fé que a gente falou, aumenta a minha fé, algo que a gente tem que pedir. E tem duas passagens que eu trouxe que eu gosto muito aqui, que é quando Jesus acalma a tempestade. Então, quando a gente fala de riscos, a gente pensa em possíveis tempestades que a gente vai enfrentar no caminho. E se a gente sabe que Jesus está ali dentro do nosso barco, junto com a gente, ainda que dormindo, a gente vai entender que a cada tempestade, quando eu precisar dele, eu vou chamar e ele vai acalmar a tempestade. Isso é ter fé, isso é saber lidar com riscos, não é fugir deles. A tempestade vai vir, os riscos vão vir. E é a partir desses riscos que você vai conseguir atravessar determinada lago, determinado caminho. Se você continuar ali na margem, você vai continuar acomodada na sua situação atual. Agora, se você pegar o seu barquinho, colocar Deus dentro e começar a navegar, é óbvio, vão vir tempestades, vão vir ondas, coisas vão acontecer no seu caminhar, no seu trajeto. E aí você precisa lembrar de olhar para quem está junto com você nesse barco. E sempre nessa ideia de acreditar, de aumentar a minha fé. E a outra que eu coloquei é Jesus anda sobre as águas, que Pedro pede para andar sobre as águas também. E é interessante que enquanto Pedro está olhando com foco em Jesus, ele consegue andar pelas águas. Quando ele olha para os lados e se lembra dos riscos e fica martelando aqueles riscos na cabeça dele, ele cai. Então, muitas vezes, o lidar com os riscos é olhar para eles e falar assim, vou voltar a citar Rei Leão, é rir na cara do perigo. Falar assim, não, o risco é esse aqui mesmo. E eu vou enfrentar. É só mais um risco e ele é importante para mim. Então, lidar com os riscos tem a ver com entender que eles vão aparecer e eles precisam aparecer, porque eles são os degrauzinhos que vão fazer vocês chegarem onde vocês querem. E também entender que muitas vezes a gente precisa rir na cara do perigo. E um último ponto dessa paralisia tem muito a ver no dia a dia, na prática mesmo, com a falta de resultados. O problema é que as expectativas de vocês, elas muitas vezes estão muito altas. Eu falei sobre isso no Instagram esses dias. Tem muita gente aí vendendo que dá para ganhar muito dinheiro no marketing. E de fato dá para ganhar muito dinheiro no marketing. Mas não é fácil. Não é uma coisa de uma hora para outra, não é uma coisa sem trabalho. É preciso trabalhar. Então, em relação a resultados, a gente precisa alinhar as expectativas em relação a resultado e tempo. A gente muitas vezes superestima o que a gente pode fazer em um dia. A mãe é dona de superestimar o que a gente pode fazer em um dia, superestima o que a gente pode fazer em um mês, mas subestima o que a gente pode fazer em um ano. Então, em um ano, você pode sim ter resultados muito expressivos da forma como você sonha dentro do digital. Agora, você vai começar em 2, 3 semanas. Aí vão acontecer milhares de tempestades e dificuldades no seu caminho. Eu tô te falando que vão, você sabe que vão. E aí você desiste porque você achou que esse mês seria diferente? Você superestimou que você conseguiria fazer esse mês? É uma luta, gente. Um dia de cada vez. Vocês vão cavando ali. Vão ter dias
que vocês só vão conseguir cuidar da casa e dos filhos de vocês. Mas o que vai diferenciar vocês das outras pessoas no digital é justamente o fato de que no próximo dia vocês vão tentar de novo. No próximo dia, não é para esperar segunda-feira da próxima semana, é no próximo dia. Eu vou tentar de novo, eu vou encontrar tempo para produzir conteúdo de novo, e de novo, e de novo, e ir vencendo os dias de vocês dessa forma, ok? Outra coisa que gera falta de resultados são as dúvidas no processo, que eu até conversei com as meninas no direct de ontem para hoje. Dúvida do que tem que ser feito, não ter um passo a passo de como produzir conteúdo, de como se organizar, faz com que você, de fato, paralise. Porque é desconfortável ter dúvidas, é desconfortável se questionar: será que eu, com o pouco tempo que eu tenho, fazendo isso, vou conseguir ter resultados? E aí você pensa: caramba, não tô tendo resultados, ou o que eu acho que precisa ser feito, não sei se vai me gerar resultados ou não. E aí você paralisa, você vive aquele desconforto e foge dele, começa a mexer no celular, se distrair pelo celular e não sai do lugar. Então estude, tenha um passo a passo, entre na comunidade Mãe no Digital, porque ali tem um passo a passo para você seguir. E através de um passo a passo consolidado, você não vai ter que lidar tanto com essas dúvidas relacionadas ao como fazer. Você vai lidar com as dúvidas relacionadas aos riscos, relacionadas ao seu emocional. Mas o emocional que é abstrato, subjetivo ali. Mas o concreto, o passo a passo, a execução em si, objetiva, você sabe o como fazer. E aí você só vai executar, executar e executar, tá? Então, estude para vencer essas dúvidas do como fazer do processo. Beleza, falamos sobre paralisia e o contrário de paralisia é agir, ação. Temos alguma dúvida até aqui? Como é que a gente facilita a ação? Primeiro, tendo em mente que o crescimento, ele é contínuo, é parte por parte, dia por dia, criação de capacidade em criação de capacidade, não é algo que você, nossa, agora sim, agora eu tô boa, agora eu sei ensinar a pessoa é, a, mi- a minha pupila ideal a fazer X, Y, Z, agora eu vou para o digital. Isso nunca vai acontecer. Você nunca vai se sentir 100% pronto. Então, a gente precisa ter essa mentalidade de um crescimento contínuo. Eu estou estudando, eu estou aplicando. Eu estou estudando, eu estou aplicando. Eu estou estudando, eu estou aplicando. Eu estou criando novas habilidades através desse processo que, se Deus quiser, é eterno. Até a sua morte. No céu, acho que a gente não vai mais criar habilidades, não. É até esse desenvolvimento é até a nossa morte. Ele é contínuo. E quando a gente entende que não somos hoje capazes, mas vamos nos tornar à medida em que os dias vão passando, não somos hoje uma mãe de fato que está trabalhando no digital, mas enquanto os dias estão passando, eu estou agindo para isso, para me tornar essa mãe que trabalha no digital, aí você consegue sair da paralisia e começar a ação, tá? Muita gente tem a mentalidade bloqueada, que ou é isso, cuidado coléricas, tá? Ou é isso, ou é muito bom, ou é perfeito, ou é 100%, ou não é, ou eu não vou fazer. E é importante a gente lembrar de que tudo, toda habilidade é construída com o tempo. Esteja preparada para agir. O que que significa preparada para agir? É ter a consciência que, de fato, no mundo das ideias, vão surgir
497 empecilhos para que você não poste, para que você não apareça com aquele vídeo nos stories, para que você não faça aquele produto, para que você não se arrisque a dar aquela aula, para que você não dê aquela mentoria, para que você não venda, para que você não ofereça o seu trabalho. Vão surgir muitos empecilhos na sua mente. Mas você estar preparada para agir é observar essa movimentação de empecilhos da sua mente querendo te dizer para deixar para mais para frente, e esse mais para frente nunca chega, e mesmo assim colocar eles de lado, deixar eles só nas suas ideias e agir. Então, eu falei para vocês ontem nos stories. Eu vou ensinar vocês a fazerem isso, a criarem uma comunidade e começarem a vendê-la na planta. Por quê? Eu rascunhei a comunidade antes de começar a produzir conteúdo para o Instagram. Rascunhei, só rascunhei. E aí eu decidi que eu ia começar a fazer aulas gratuitas. E eu não só decidi, eu falei, eu vou começar a dar aulas gratuitas. Quem quer participar? Aí eu joguei o pessoal lá no grupo do WhatsApp. Apareceu gente para participar. Aí eu marquei um horário. Marquei um dia e um horário com vocês. Eu tinha aula pronta? Eu tinha, não. Não tinha. Mas eu marquei um dia e um horário. A partir desse momento, eu tive que começar a montar aulas. Eu tenho um compromisso público com vocês. Mais do que isso, agora eu tenho um compromisso público com pessoas que pagaram pela comunidade. E eu vendia lá na planta, elas confiaram em mim. Tinha algumas aulas só ali. E eu tenho um combinado com elas de um cronograma de aulas para soltar. Olha, todas as aulas que ainda vão ser disponibilizadas na plataforma nos próximos dias, nas próximas segundas. E tinha várias outras que já estão lá na plataforma. Por quê? Porque eu tinha um compromisso público com as minhas meninas. Eu vendi na planta, elas me pagaram. Então, eu tinha essa responsabilidade de entregar aulas e aulas muito boas. Talvez se eu não tivesse feito esse compromisso com vocês antes de fato gravar as aulas, eu estaria enrolando até hoje. Por quê? Porque eu estaria no mundo das ideias, pensando que A, B, C, D, Y poderia ser e poderia não ser. Eu estaria ali divagando, divagando, divagando e não tendo nenhum tipo de compromisso concreto. Então, eu ensino as minhas mães no digital a venderem antes de se sentirem completamente preparadas. Porque vocês nunca vão se sentir. A gente nunca se sente preparada. Todas nós temos a síndrome do impostor. A única pessoa que não se sente impostora ao vender o seu conhecimento na internet é aquela que é impostora. Então, se você se sente uma impostora, é porque você se cobra, é porque você é responsável de fato pelo que você está entregando. Você quer entregar de fato o melhor. Se você não tivesse esse medo, essa crise, essa síndrome da impostora, é porque você era uma impostora. Você está fazendo qualquer coisa ali, está entregando, e é isso aí. Mas você tem essa responsabilidade, você segura e ela é pesada. A sua responsabilidade é pesada, a minha responsabilidade é pesada. Desde quando eu entregava no gratuito. E vocês sabem que eu entreguei o melhor no gratuito. Estou entregando hoje aqui no gratuito também. E quando as meninas entraram na comunidade, pronto, ali eu tinha um compromisso com se não me engano, foram 11 meninas que entraram na primeira semana ali. Eu tinha um compromisso com elas. Tinha um compromisso. Elas me pagaram, eu tinha que entregar essas aulas. E aí eu entreguei. Saí do mundo das ideias, marquei um compromisso e estou entregando. Eu quero que vocês façam isso também, ok? Outra coisa que facilita, estabelecer rotina diária, rotina, previsibilidade para casa, para os outros afazeres é muito necessário. Falamos sobre isso na última aula, então
Só o lembrete. Outra coisa que facilita, cuide de você como se estivesse cuidando do seu filho. Eu sei que às vezes é difícil falar isso para uma mãe, e essa é a segunda regra que eu falei do livro do Jordan Peterson. Ele fala que só a gente conhece o tamanho das nossas transgressões, e aí, por exemplo, você vai no médico e você tá toda com a garganta ruim, tá com virose, cheia de coisa. Aí o médico te fala: olha, você vai precisar comprar esse remédio, esse antibiótico, tomar de tantas e tantas horas. Hoje mesmo, eu fui fazer o orçamento dos meus suplementos, que eu tô ficando muito doente, né? Assim, muito doente no sentido de forma recorrente. O primeiro suplemento é o ferro. É R$ 200 por mês. Só no primeiro suplemento. Aí os outros eu já vi cento e não sei quanto, cento e não sei quanto, cento e não sei quanto. O que que a minha cabeça já pensou? Eu vou usar esse ferro por 2 meses. Tem 120 cápsulas. Eu não vou tomar duas por dia, eu vou tomar uma. Por quê? Porque a gente não cuida da gente da mesma forma que a gente cuidaria, por exemplo, se fosse com a Cecília. Se a doutora falasse assim: olha, a Cecília precisa dessa quantidade de ferro por dia, porque ela tá anêmica. O que que eu ia fazer? Eu ia dar a quantidade certinha de ferro, independente de quanto custava. Agora, como é para mim, eu já tô pensando em racionalizar porque é muito caro. Então, a gente precisa parar de fazer isso, para sair dessa escassez que a gente sempre se coloca e começar a cuidar da gente como se estivesse cuidando dos nossos filhos. Até porque esse cuidado com a gente reflete nos nossos filhos. Por que que eu, 3 meses depois do parto, virei para o Pedro e falei: eu preciso voltar a treinar. Eu preciso voltar para a academia. Tem mulheres que ficam meses e meses e meses, porque é realmente muito difícil. E meses e meses. Eu falei para ele: eu preciso. Eu sei que é a minha maior válvula de escape, senão eu vou pirar. E foi assim que eu fiz. E eu tava falando no início da aula para Amanda, que ela falou que tá bagunçado lá na casa dela porque as crianças estão de férias. É nessas horas que tá mais apertado, que tá mais difícil, que você tem que talvez acordar um tanto mais cedo ainda para conseguir se organizar, para conseguir ter o seu momento de oração, para conseguir ir na sua academia, porque você precisa estar preparada para viver, para sustentar essa rotina pesada. Então, cuide de você como se você estivesse cuidando do seu filho. Coloque-se nesse lugar como filha do rei que você é, que a gente já falou, para que você melhore a autoimagem que você criou de si mesma, vença todos esses quesitos de paralisia que a gente falou, se sinta pronta para vencer todos esses quesitos aqui, das raízes do problema, e também para cuidar dos seus. Põe primeiro a máscara em você, depois você consegue colocar a máscara nos seus porquês, né? Nos seus filhos, maridos, nas pessoas à sua volta. Eu sei que a mãe tem essa vontade de servir muito grande e às vezes ela atropela o próprio olhar para si mesma. E aí, esse cuide de você é o próprio acordar e se arrumar, e se ordenar, tirar o seu pijama. Tudo isso está incluído dentro da rotina. O servir, falando em servir, lembra da parábola dos talentos? Parábola dos talentos está em Mateus 25. Deus nos quer a serviço. Deus sabe que a gente só vai encontrar sentido na nossa vida no servir, no sair da nossa vidazinha independente, cheia de liberdade, eu posso fazer o que eu quiser a hora que eu quiser. E começar a servir o outro. Ele sabe que a gente precisa disso para ganhar força, para dar vida de fato à nossa alma. Enquanto a gente viver para si mesmo, a gente vai sempre cair naquele lugar de que a gente não consegue ter fé em si mesma, de que a gente conhece e só a gente conhece muito bem o tamanho das nossas transgressões, dos nossos pecados. Quando a gente olha para fora, Deus sabe que o olhar para fora, que o serviço faz com que a gente queira continuar
contribuindo, faz com que a gente ganhe de fato sentido às nossas vidas. E a parábola dos talentos, depois eu deixei ela inteira aqui para vocês, mas só peguei um pedaço. Mateus 25, 14 a 30. Se vocês faz tempo que vocês não leem ou não conhecem, vai lá na Bíblia hoje e lê ela inteirinha, prestando atenção. Mas é basicamente o Senhor dá talentos, terras, para três pessoas. Para a primeira, ele dá 5 talentos, para a segunda, ele dá 3 talentos, e para a terceira, ele dá 1 talento só. E aí passa um tempo e ele vai cobrar os juros desses talentos. O que que as pessoas fizeram com esses talentos? Aí a primeira pessoa que tinha ganhado 5 talentos dobrou, triplicou os talentos. A segunda pessoa que tinha ganhado 3 talentos dobrou os talentos. E a última pessoa, que é a que eu trouxe aqui, chegando por fim, o que havia recebido 1 talento, disse: Senhor, eu sabia que és homem severo, que ceifas onde não semeastes e ajuntas onde não espalhastes. E receoso, paralisado, tô com medo, receoso, escondi na terra o teu talento. Aqui tens o que é teu. Então, ó, você me deu 1 talento, certo, Deus? Deus me deu 1 talento. Ajudar pessoas no digital. Da forma X ali, cada uma tem o seu talento. O que que eu fiz? Eu tô enterrando ele bem escondidinho ali, porque eu não quero perder aquele talento, ou eu estou, de fato, usando aquele talento para gerar frutos não só para mim, porque as pessoas duplicaram os talentos, triplicaram os talentos, mas gerar frutos na vida de outras pessoas. Como aquele primeiro dominó que eu empurrei e começou a cair vários outros. Então, respondeu-lhe, e outro ponto aqui, ó, respondeu-lhe, porém, o Senhor, servo mau e negligente. Aí eu pergunto para vocês, vocês estão sendo más e negligentes com os talentos que Deus deu para vocês? Sabias que ceifam onde não semeei e ajunto onde não espalhei? O que que significa isso? Ó, presta atenção. Devias então ter dado meu dinheiro aos banqueiros e quando eu viesse teria recebido o meu com juros. Ou seja, ele não fez o mínimo. Mas presta atenção aqui, ó. Presta atenção. Tirai-lhe, pois, o talento, aquele 1 talento que eu te confiei e você não fez nada com ele. Tirai, pois, o talento e dai-o a quem tem 10 talentos, a quem duplicou os talentos, aquele primeiro lá. Pois a todo o que tem, dar-se-lhe-á e terá em abundância. Quero que vocês gravem essa palavra hoje. Abundância. Mas ao que não tem, até o que tem ser-lhe-á tirado. E lançai o servo inútil nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Então, tem muitos pontos importantes aqui. O primeiro é que você, com medo, pode estar sendo uma serva de Deus, má, negligente e inútil. Se fosse você, se você está sendo essa serva, escondendo o seu talento, respiraria a fundo e tomaria uma decisão de desparalisar agora, exatamente agora. E um segundo ponto, a quem tem é dado em abundância, e a quem não tem, quem vive na escassez e cultiva aquela escassez, ou seja, se esconde receosa, vai ser tirado cada vez mais escasso. A vida, ela é essa busca pela abundância. A gente precisa acreditar que Deus nos quer nessa abundância. Ele não quer que a gente seja escassa, que a gente pense, ai, quem é que vai me escutar? Ninguém vai parar para me escutar. Ai, quem é que vai comprar de mim? Porque eu sou isso, eu sou aquilo. Ai, que eu não vou conseguir vender, eu não vou conseguir trabalhar no digital, eu não vou conseguir fazer um post por dia, porque tudo é escasso para mim, tudo é pequeno para mim. A gente só enxerga ali na nossa bolinha, no nosso mundinho. Mari, como que a gente faz para enxergar mais? Vamos falar sobre isso. Por quê? Porque a vida tá chamando.
Existem várias coisas hoje que eu tenho certeza que incomodam você. Você está aqui porque você está incomodada com alguma coisa. Você quer trabalhar de casa e você não trabalha. Você quer ficar perto do seu filho e você não fica. Você está com medo de não conseguir pagar as contas no final do mês. Está com dívidas, talvez. Você está com medo de não conseguir dar o melhor para o seu filho, para os seus pais, para o seu marido. Você está com vários tipos de incômodos, maiores, menores, todos nós temos algum tipo de incômodo. Esses incômodos, o que te incomoda hoje na sua vida é sua vida chamando, é Deus chamando, falando, Senhora, olha aqui, ó. Ô, minha querida, minha filha, você lembra que você é minha filha? Você lembra? Então, eu não quero você como uma serva negligente, má e inútil. Eu quero você como uma serva atendendo o meu chamado. Eu estou chamando. Por isso que eu estou te incomodando, porque eu preciso que você acorde. Eu preciso que você pare, olhe para sua vida e analise. Eu estou incomodada com isso aqui. Como é que eu faço para mudar? E aí eu preciso te lembrar, em relação ao que programaram na sua mente, é que te ensinaram muita coisa errada. Já te falei isso. Te ensinaram muita coisa errada. Ensinaram que esforço é igual a resultado. Ensinaram que você tinha que fazer escola bonitinho, aí depois você tinha que fazer 5 anos de faculdade, aí depois esquece casamento, esquece filho, esquece. Você tem que trabalhar e trabalhar muito, muito, muito para ganhar R$ 2.000 por mês. Aí você vai trabalhar muito, 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 sair, pegar uma condução que vai levar 2 horas e você só se enxerga nessa vida. Vou trabalhar muito, vou ganhar R$ 2.000 por mês, estou quase pagando para trabalhar e trabalhar e trabalhar e esquece filho, porque filho é muito gasto, esquece cuidar do meu casamento, porque eu não posso ser, eu não posso ser oprimida pelo homem, pelo meu marido. A gente foi ensinada tudo isso. Por quê? Já falei para você. Porque as grandes indústrias farmacêuticas, midiáticas, elas se beneficiam quando você é uma massa de manobra. Quando você acredita que você não é filha do rei, quando você acredita que você só tem aquele talento e tá com medo de usar. Quando você acredita que você é incapaz, quando você acredita que dá para continuar com esse monte de incômodo, com a vida chamando, mas você vai preferir ficar ali batendo o pé, teimosa, acomodada nos seus incômodos. Você precisa encontrar aí dentro uma urgência para resolver. E cada uma vai ter a sua. Talvez seja no porquê de vocês, talvez seja nas dívidas, talvez seja nesse sentimento que vocês querem mudar a autoimagem que vocês têm de vocês mesmas. É preciso encontrar urgência para resolver os incômodos de vocês. Existem muitos padrões mentais que foram consolidados na cabeça de vocês, na minha cabeça. Eu fui ensinada, gente, eu saí da faculdade de Direito extremamente esquerdista. Eu fui ensinada a acreditar que o Estado tinha que dar tudo para gente. Eu fui ensinada a isso. E como que eu saí disso? Reprogramando, fazendo uma programação nova, mudando de ambiente, tendo contato com uma outra ideia, com outros estudos, com pessoas que pensavam diferente. E isso me fez acordar, isso me fez encontrar a raiz dos meus problemas, a raiz dos meus padrões mentais. Às vezes você tem uma relação ruim, por exemplo, com a sua mãe, com seu pai, que falou que você é burra e que você nunca conseguiria nada na vida. E você colocou isso na sua cabeça de uma forma que hoje você precisa confirmar aquele padrão. Você precisa confirmar aquele padrão mental. E quando a gente fala em uma nova programação, a gente fala em um contato diário com pessoas, com um ambiente em que todas estão focadas em, apesar das dificuldades inerentes à vida de uma mãe, todas estão focadas em
trabalhar em produzir conteúdo, em se vencer todos os dias, em vencer esses pequenos medos, em usar os talentos que Deus tem para crescer e crescer em abundância e ter a vida plena que Ele quer que a gente tenha. É muito mais fácil quando a gente está nesse ambiente, nesse contato, tá? E além disso, quando a vida está chamando, a gente vai precisar de força emocional, que vamos falar mais para frente também sobre como lidar com os nossos sentimentos, tá? Não vou me aprofundar agora. Sobre o ambiente, eu queria lembrar vocês, temos uma comunidade. O que que é uma comunidade? É um grupo de pessoas com uma vida parecida que está se ajudando para cumprir as metas no digital, apesar das dificuldades inerentes no processo específico da mãe e também inerentes ao processo do digital em si. Então lá a gente trabalha e vai trabalhar sempre, durante todo o ano, a gente vai trabalhar a mentalidade. Eu vou trazer mais aulas como essas, para que vocês, através da repetição, que eu falei lá no início da aula, que é tão importante, a repetição, para você se lembrar que você é filha do rei, a gente vai trabalhar a mentalidade de várias formas diferentes, até que você grude isso, tatue isso no seu cérebro de fato, que você entenda, que você mude a sua autoimagem. Também vamos trabalhar o como fazer, o método de produção de conteúdo. Saiu essa semana, gente, ficou muito, muito bom. O meu produto. Como fazer um curso online, como vender um produto físico, como montar a aula para ser didática. Saiu essa semana, o passo a passo do curso online. Não é difícil fazer, não é difícil gravar aula e montar um curso. Não é difícil gravar aula e montar um curso. Eu vou ensinar vocês. Já estou ensinando aqui, tá? Saiu essa semana na comunidade. Então já tinha o como fazer. Tem o Comece Aqui, né? Aí tem a mentalidade, que vai entrar essa aula e outras aulas, a produção de conteúdo, como começar no Instagram, o método de produção de conteúdo, como engajar os posts, meu produto, físico, digital. Temos também a rotina MD para o digital, produtividade da mãe, planejamento de longo e de curto prazo, organização, produtividade de mãe. Então, tudo voltado para a mãe, dentro de uma comunidade em que a gente se ajuda. Anualmente, a gente tem dois planos. O anual, que é 12 vezes de R$ 47,89 ou R$ 477 à vista, que você tem acesso à comunidade exclusiva, a estratégia por trás dos meus posts, as metas da comunidade e as aulas ao vivo mensais. Por enquanto, eu estou dando para as meninas do mensal esses dois pontos também, para elas se animarem, tá? Temos também o plano mensal, de R$ 57 no primeiro mês e 67 nos próximos. Então, tem muita gente entrando no mensal, porque no anual, às vezes, não tem esse valor dentro do limite do cartão. Dá para dividir, dá para pagar no Pix, dá para tudo, tudo lá. Mas quem não puder entrar, está entrando na opção do mensal. Eu vou dar um presente para todas as meninas, obviamente, que já entraram. E para as meninas que vão entrar até segunda-feira, agora, dia 15/7, 30 minutos de uma consultoria individual, porque eu quero ajudar vocês individualmente a produzirem os posts de vocês, a terem ideias de posts, a seguir o método Parábolas, entender aonde que vocês podem estar errando, quais são as dificuldades de forma individual. Estou sentindo falta desse contato, só que ele é puxado para mim. Então, eu posso dar para algumas de vocês. Vou dar para todas que entraram. Pamela, que eu vi que está aí. Eu vou dar para todas que entraram no anual esses 30 minutos de consultoria individual, tá? Eu vou falar com vocês individualmente. E quem entrar no plano anual, até segunda-feira, dia 15/7, vai ganhar também esses 30 minutos de consultoria individual. Eu vou falar com vocês, eu vou ver o caso de vocês, ver o nicho de vocês, os posts de vocês, tudo, tá? As ideias, vou dar ideias de posts, a gente vai conseguir traçar um plano de ação bem certeiro juntas. Em meia hora dá para fazer muita coisa, ok?
Então, é um presente. Quem entrar na comunidade até no plano anual até segunda-feira, dia 15 até 23h59 de segunda-feira, vai ganhar essa consultoria individual. Eu com você, você comigo, e a gente vai arrasar, tá? Beleza. Quem quiser entrar na comunidade, eu vou deixar o link aqui no chat. E quem estiver assistindo na gravada, eu vou deixar o link num documento do PDF, ok? Entrem na comunidade, estou esperando vocês. E aí, fica uma pergunta super importante para a gente começar a encerrar essa nossa reflexão. Como eu falei para vocês, se eu der tudo que eu programei para essa aula de uma vez só, fica pesado mesmo, tanto para vocês compreenderem o que eu estou falando, enfiarem na cabeça de vocês, como também para aplicar. Então eu vou parar por aqui. A gente vai falar sobre quem comanda a sua mente, e aí eu vou parar. E a relação com o dinheiro e a relação com o tempo e o que vocês precisam construir vai estar para as meninas da comunidade Mãe do Digital até próxima segunda-feira, dia 15, ok? E aí eu te pergunto. Quem comanda a sua mente? O medo, a paralisia, as dúvidas é ferramenta do diabo. O que que significa isso? Ele está plantando, ele planta o medo em vocês. Ele planta a paralisia, as dúvidas em vocês. Mas quem alimenta, quem germina o que o diabo plantou, são vocês mesmas. Então, assim, o diabo vai continuar plantando coisa ruim? Sim, porque somos inclinadas ao mal. Agora, o germinar passa a ser escolha sua. O fazer com que o medo gere frutos de cada vez mais medo, cada vez mais paralisia, e você vai ficar ali travada, é problema seu, tá? É você que tá fazendo, é você que tá vivendo na escassez, é você que tá se esquecendo de que é filha do rei. Mari, como eu resolvo isso? Os dois maiores medos que o diabo planta na sua mente se chama medo da pobreza, a gente tem medo de ficar pobre, porque a gente não tem uma boa relação com o dinheiro, e medo da morte, a gente tem medo do tempo passar, e a gente não tem uma relação boa nem com o dinheiro, nem com o tempo. Vamos falar sobre isso, tá? Em João, capítulo 10, versículo 10, está escrito: O ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir. Quem que é o ladrão? Diabo. Roubar, matar e destruir. Roubar sua ação, matar a sua essência, matar quem você é, destruir a sua, o seu agir diário, o seu ânimo diário, tá? Eu, Jesus, vim para que tenham vida e a tenham plenamente e a tenham em abundância. Então, se vocês estão sendo comandadas por Jesus, vocês vão ter uma vida plena e abundante. É isso que ele quer para as filhas dele. É isso que Deus quer para as filhas dele. Se vocês estão sendo comandadas pelo ladrão, ele está roubando, matando e destruindo. E vocês não estão interrompendo essa ação deles, desse ladrão, desse inimigo do diabo. Vocês estão germinando, estão fazendo com que essa ação gere cada vez mais frutos na vida de vocês. Então, se a sua vida hoje não está plena e abundante, se o seu foco não está na plenitude e abundância da sua vida, é porque quem está comandando a sua mente é o diabo. E eu sei que você não quer isso. Eu sei que você quer que quem comande a sua mente seja Deus. Então, para e reflete, para que a sua vida, para que você escute a sua vida chamando, para e reflita. Pare e reflita. O que faz a sua vida hoje não ser vivida plenamente? Se puder escrever aí três coisas. O que faz a sua vida hoje não ser vivida plenamente, em abundância? O que que te faz paralisar? Tenta colocar de forma objetiva três coisas que fazem a sua vida não ser vivida plenamente. Mari, eu quero
Quem comanda a minha mente seja Deus. E Ele também quer isso. Tenho-vos dito isso para que a minha alegria permaneça em vós e a vossa alegria seja completa. Então, tudo que ele fala, tudo que a gente leu aqui da Bíblia é para nos lembrar de que a alegria completa, ela só existe quando a gente deixa que ele comande a nossa mente. E aí, eu trouxe algumas coisas para vocês facilitarem a ação, que tem a ver também com essa busca por deixar Deus comandar a nossa mente. Mas eu vou trazer algo que eu percebi na minha vida que fez toda a diferença. Muito cuidado com o que vocês consomem diariamente. Seja na mídia, seja fofoca, seja jornal, seja o que vocês foram programadas a pensar na época da escola, seja, nem que seja a vida de blogueiras. Eu acompanhava muito uma blogueira, que nem a blogueira, é a Virginia. Eu achava que ela tinha uma vida legal, simples ali. Mas não era uma vida que me acrescentava, mas é pior do que não me acrescentar. Ela tinha valores que me atrapalhavam a viver os meus. Então, corta. Eu fui cortando, cortando, cortando. Usa a cabeça ao consumir. Cuidado com o que você foi ensinado na escola, o que você escutou quando era criança, de professores, até das pessoas próximas, pais de vocês. Cuidado com o que vocês escutam das pessoas próximas de vocês, tá? Infelizmente, até talvez do marido de vocês. Cuidado. Eles estão depositando o lixo deles, que todos nós temos lixos, em cima de vocês. Não é sobre vocês, é sobre eles. Então, muito cuidado como você recebe aquilo. Só você pode mudar. Não adianta você esperar a mudança do outro. Perdoe o que tiver que perdoar. Talvez sua mãe te chamou de burra quando você tinha 10 anos. Talvez alguma coisa até pior. Quando eu trabalhava com a parte de aprender a estudar, eu escutei cada história terrível de professoras, de mães, que repetiam que a pessoa ia ser burra e que não ia conseguir nada na vida. Então é bem provável que todas nós temos passado por coisas parecidas. Cuidado, tá? E isso eu tô falando em relação a conseguir profissionalmente alguma coisa, mas talvez você foi programada para acreditar que o seu marido tá sempre contra você, porque a sua mãe falava isso. Você acredita nesse casamento que não deu certo? Você acredita que um casamento só pode não dar certo? Você talvez escutou em relação ao dinheiro, que o dinheiro era sujo. Isso são coisas que eu escutei, tá? Então, prestem atenção, cuidado com o que vocês consomem e consumiram durante toda a vida de vocês. São essas coisas que estão aí incrustadas na mente de vocês que estão tomando as decisões ruins. Estudem, porque padrão de pensamento só se muda estudando, chegando à consciência de que como a escola, por exemplo, influenciou você de forma negativa. Quando você entende, você consegue quebrar o padrão, tá? E cuidado no geral com o que foi e o que você está consumindo hoje. E um ponto aqui, outro ponto também que mudou minha vida. O diabo ocupa onde está vazio. O que está vazio? Tanto em relação ao tempo. Às vezes você para descansar e você vai mexer nas redes sociais. Eu faço isso, tá? Eu sei que me faz mal. Me deixa ainda mais cansada, ainda mais cheia de coisa na cabeça. E coisa ruim. E o diabo ocupa onde está vazio. Então, leiam livros, tenham sempre um bom livro para ler. Tô amamentando, tô esperando meu filho sair da natação, tô esperando um médico. Leia, não fique mexendo no celular, vendo nada. Assista uma aula de um curso da comunidade Mãe Digital. Estudem, sempre estudem. Reze. Por que que eu rezo o rosário? Porque eu substituí o vício nas redes sociais pelo terço, pelo descanso do terço.
Eu tava vendo, gente, se eu tô tendo tempo pra mexer nas redes sociais, desse tanto eu tenho tempo de rezar o rosário. Me dá isso aqui que eu vou substituir esse hábito ruim por um bom. Como que a gente reza? Por todas as graças que você já possui. Sempre lembra das graças que você já possui. Isso muda o seu cérebro, a química do seu cérebro. E isso te faz lembrar que ele tem outras graças para te dar. Deus tem outras graças para te dar. E aí você pede essa outra graça, pede como se já tivesse ela. A gente está fazendo novena do trabalho, tô amando fazer essa novena do trabalho, porque às vezes a gente se esquece de pedir. A vida vai passando, a gente vai se contentando ali com o que tem e a gente se esquece de pedir. E Deus quer, o seu Pai do céu, o seu Pai do céu quer que você peça. Ele quer saber se você de fato confia nele. Ele quer que você peça sabendo que ele vai te dar, porque isso mostra o tamanho da sua fé. Se você pede assim, então Deus, eu estou te pedindo isso, mas assim, não sei, né? Você vê aí se dá para me dar. Não pede acreditando que eu trago mais para frente essa passagem de que um pai, se você que é mau dá a um filho que pede peixe, você dá peixe, quanto mais o Pai do céu que é bom, ele vai te dar o que você está pedindo. Ele quer que te dar o que você está pedindo, só que você tem que pedir com fé, com confiança de que você vai conseguir. Ele tem essa vontade, tá? E treine, faça um exercício físico, porque isso também vai te ajudar a aguentar, a sustentar a rotina e tirar espaço do diabo. O corpo físico nos ensina muito, ok? Certo, minhas meninas? Estamos conversadas. Nas próximas aulas que vão estar lá na comunidade Mãe do Digital, eu vou deixar a parte do dinheiro, do tempo e do construa gravada para vocês, ok? Gostaram da aula? Fez sentido? Ficou alguma dúvida? Ótimo. Que bom. Que bom, Pam. Fico feliz. Eu que agradeço a presença de todas vocês. Fiquem com Deus. E quem ainda não entrou na CMD, espero vocês por lá. Quem já entrou, temos aula amanhã, quinta-feira, dia 11, às 19h30, para traçar nossas metas e irmos firmes, ok? Beijão para vocês.